que vamos. Você está comemorando a vitória, está sorridente, mas aí o seu treinador vai na coletiva e fala sobre incompetência. Incompetência dele em escalar um time sem o Gabigol e por que ele não está escalando o Gabigol. E vamos entender por que ele não se considera competente para isso nesse momento. O Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios reclamam, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, ou o seu colega referiu, e o Mateus, uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem... mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e tínhamos uma média de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. A famosa dor de cabeça boa, né? Ai, graças a Deus. Ô, Isabel Guimarães, sabe o que acontece também? É o seguinte, a nossa preocupação não é, por exemplo, em relação ao Gabigol ser escalado. Né? Ser escalado ou não, os números deles são bons no banco, são bons como titulares. O Caio Jorge, nossa, esse golaço não tem como. Se mostrar, a gente tem que dar uma pausa para falar desse gol, que esse gol foi fantástico do Matheus Pereira. Mas olha só, Bebel, a nossa grande preocupação é porque em determinados momentos o Leonardo Jardim não coloca o Gabriel. O jogador que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 ou 6 anos, foi um dos jogadores mais decisivos, fazendo gols em finais, fazendo os gols que classificaram o Flamengo em momentos cruciais, em momentos difíceis até, e ele não colocava ele. Essa é a nossa preocupação. Escalar ou não é a dor de cabeça que ele vai ter, que graças a Deus é uma boa dor de cabeça, né? A incompetência. Exatamente. Mas, em determinados momentos, você tem que olhar pro banco, Jardim. Tá ali o Gabriel Barbosa, coloca o cara, mano. Ele não gosta de mexer, né? Ele demora muito a mexer, tá no time bem ou não, né? Mas, misericórdia nesse gol também, pai amado. E o que acontece, ô Toledo? Sobre isso aí, não é nem gostar de... Se você for olhar, por exemplo, na Europa, o perfil dos treinadores de lá também, não é de mexer tanto também nos jogos, não, sabe? Às vezes eles mantêm uma estrutura de jogo, até mesmo para manter o ritmo da partida ali. E vai fazer uma ou 2 substituições. Eu tava vendo um jogo desses da Premier League, aonde acho que era até um jogo do Liverpool. E o Liverpool tinha feito só 2 substituições na partida. Aí eu fiquei assim, cara, só 2 substituições e manteve o ritmo até o final. Mas ele tem um bom argumento matemático, que é, com essa formação eu tomo X gols e marco X. Maravilhoso esse argumento. Maravilhoso. Toda boa orquestra precisa de um grande maestro que rege o grupo com uma facilidade. O Matheus Pereira é um maestro Cruzeiro, ele joga bola demais, ele é o camisa 10 que rege tudo ali, que coloca a bola pro Caio Jorge fazer aquele gol. Pô, o Matheus Pereira é um camisa 10 perfeito pro Cruzeiro, é o melhor camisa 10 do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele é muito monstruoso mesmo. Hoje ele mostrou isso aí, ó. Ele destruiu na partida. Destruiu a partida e a coluna do goleiro Rocher, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar essa pintura do camisa 10 do Cruzeiro. Que golaço! Não foi só no ataque que o Matheus Pereira ajudou, não. Olha ele aí, ó, lá na defesa, roubando bolas. Aliás, no único momento de vacilo do Cruzeiro, o Internacional fez o gol com o Rodrigo Tabata no cantinho. Mas era hora de voltar a vencer em casa. Na noite de um cara que costuma ser gelado, o Cruzeiro deu um jeito de esquentar o adversário. Se o primeiro gol teve cobertura, o segundo, o do Caio Jorge, foi de lençol. Pra cima de novo do Rocher. Coitado, outro golaço. A vitória fez
fez o Cruzeiro quebrar um tabu de mais de 10 anos. O time celeste não vencia o Internacional aqui no Mineirão desde o dia 4 de outubro de 2014. E ainda tem mais duas curiosidades. Também era pelo Brasileiro, exatamente pelo mesmo placar, 2-1. Quando você costuma ficar lá em cima, a gente vê o quanto é bom, né? A confiança, a energia, a sinergia que a gente tem com o nosso torcedor, todo jogo cheio. Então a gente sabia da importância desse jogo, que esses 3 pontos eram fundamentais, como você falou. E a gente volta lá para cima de novo, volta a dar aquela incomodada. Tava precisando dessa vitória, entendeu? E o Cruzeiro jogou bem. Não, é isso que a gente precisava. A gente precisava dessa vitória hoje, para quarta-feira a gente chegar para cima do Atlético, já conseguir essa vitória e já virar a chave, entendeu? Porque nós vamos em busca do hepta, porque agora... Se Hexa só nós temos, hepta muito mais. Então estamos juntos e Cruzeirão, estamos firme. Daqui a pouquinho o Gão vai comentar todos os... Primeiro que essa torcida do Cruzeiro é maravilhosa, é meu primeiro grande amor da minha vida, é a torcida do Cruzeiro. E vamos que vamos, o Cruzeiro, como sempre, mantendo esse rito, né, de pressionar o adversário sempre nos 30 primeiros minutos de jogo. Vai dar aquele sufoco mesmo no adversário, obrigar o adversário ao erro. E aí, seu Marcelo de Lima, sem interferência sua, sem erro grotesco seu, sem aquele pedido de resiliência, olha aí, ó, o futebol que o Cruzeiro apresenta contra o Internacional. E no Beira-Rio seria semelhante se o seu Marcelo de Lima Henrique não tivesse interferido naquela ocasião. Golaço do Matheus Pereira, e vou falar uma coisa pra você. É pro Brasil inteiro comentar esse gol, porque quando o Messi fez na mesma perspectiva e com a mesma plástica, foi falado no mundo todo. Tá aí o gol do Matheus Pereira, um dos maiores camisa 10 do Brasil na atualidade. Mas aí também começa a acontecer aquilo que me deixa um pouco preocupado. É um momento onde o Cruzeiro meio que dá uma esmorecida no jogo. Acho que talvez, não sei se por uma condição física, não sei se de repente por um relaxamento da partida, o Cruzeiro costuma dar uma esmorecida e o adversário começa a gostar e a gente começa a passar certos sufocos que eu acho que são desnecessários numa partida que você pode controlar. E ele teve muita facilidade ali na entrada da área para chutar e fazer muita facilidade. Inclusive, na hora da perda da bola, não apareceu ninguém para poder matar a jogada. Correu o risco de um cartãozinho amarelo, mas você mata a jogada para não deixar o adversário também contar muito com isso. E é isso que eu falo, ó. Aí o Cruzeiro, mais uma vez, volta para esse aperto em cima do adversário, obriga o Internacional a esse erro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O Roger Machado, treinador do Internacional, gente, a saída de bola do Internacional é horrorosa, horrível. Bom, o Roger é horroroso, hein? Cara, mas é horrível. E isso facilitou muito o trabalho do Cruzeiro também. Claro, o mérito do Jardim treina para isso, para pegar equipes que têm essa deficiência e com isso ele consegue trabalhar esse tipo de jogo. E aí nessa bola aí, é um momento do jogo onde o Cruzeiro tenta apertar o Inter e vai sufocando o Inter, até que de repente acontece isso aí, ó. O cara joga demais. Façam o K imediatamente. Agora o passo é muito bom também. Né? Muito bom, mas exatamente nessa perspectiva que o Leonardo Jardim faz. Ele sobe as linhas, ele aperta a saída de bola do adversário, e aí se você tiver uma saída de bola horrorosa, por exemplo, o time do São Paulo ontem, eu vi que o time de São Paulo não é bom nessa saída de bola, mesmo com o treinador Crespo. Não sei se ainda não ajustou o time, mas não consegue sair bem pro jogo. E aí o Cruzeiro se aproveita dessas situações. E 2 golaços ontem. 2 golaços no sábado, na verdade. 2 golaços no sábado. E Caio Jorge, mais uma vez, mantendo a escrita de ser o artilheiro do campeonato e um dos maiores centroavantes na atualidade do Brasil. Só que aí, aquele negócio, vem aquela esmorecida do Cruzeiro, como sempre. E é um momento do jogo onde o Cruzeiro começa a passar certos apertos que não precisa. Por mais que a gente veja aí nos melhores momentos o Cruzeiro ainda apertando o Inter deu um sufoco no Cruzeiro em determinado momento, nada que o Cássio também tivesse passado por grandes problemas. E por isso, Jardim, a gente pede sempre para entrar aí, ó, o Gabigol, que entrou aí, participou do jogo criativo do Cruzeiro, participou também de várias finalizações, participa da criação das jogadas e nesse sentido você pode contar com ele. Talvez você tenha dificuldade de escalar os dois juntos, o Caio Jorge e o Gabriel Barbosa junto com o Matheus Pereira. Expulsão corretíssima, porque o camarada, isso aí foi uma jogada só na bola do jogador do Cruzeiro. Só que depois ele vem meio para descontar o que aconteceu e acerta apenas o jogador ele por foi trás. revidado, hein? Mas no primeiro... Vamos levar para Nadine analisar, No primeiro foi só na bola e tirou uma bola na boa e aí ele veio para cima e aí tomou vermelho. E tomou vermelho, a Nadine vai analisar que muita gente acha que aí, Fael, isso aí é algo que une todas as torcidas, né, independentemente de rivalidade, que foi a cena bonita, né, até ali flagrada no telão do Mineirão, no camarote do Pedrinho, a família e amigos do Gari
que foi morto, né, brutalmente assassinado, covardemente assassinado, uma história de repercussão nacional. E ali a filha dele, que tinha falado com exclusividade para a TV Alterosa, para o André Rocha, que era cruzeirense, que tinha o sonho de homenagear o pai. Ela tem um colarzinho que o pai deu de cruzeiro para ela. Então foi lá, a família, amigos, você vê aí a emoção também dos amigos do Gari assassinado, assistindo e tá o Cruzeiro coroando pelo menos com uma alegria, com uma vitória, né? E eles com a camisa, né, com o rosto do amigo, do colega, do pai que foi covardemente assassinado. E essa galera encontrou comigo no Mineirão, bateram uma foto, tá lá no meu Instagram, viu, gente? E abraço pro Kirk aí, ó, que é um dos garis que tá aí. E muitos deles estavam presentes no dia que aconteceu essa fatalidade, esse absurdo, esse crime. Um abraço do Alterosa Esporte para vocês. E podem contar comigo, pedir inscrição para a corrida do Cruzeiro. Alô, Cruzeiro, pode dar inscrição para essa turma toda aí, viu? Essa turma toda. Pode dar inscrição para essa turma toda aí, ó, para a corrida do Cruzeiro. E o caso é tão grave, né, desse feminicídio, que não é um caso de feminicídio, mas poderia ter sido, né? Porque por causa da motorista, né? Não, porque o assassino aqui, ele, com uma delegada que é especialista nesse assunto. Então, assim, se uma delegada acaba sendo passada para trás com uma informação totalmente errada, imagina a mulher comum, né? Então, é um alerta aí para todo mundo. Ó, quando entrar um homem na vida de qualquer mulher, pesquisa o cara, puxa a ficha aqui no Rio de Janeiro, no Japão, para ver se ele é digno de entrar naquela família, né? E depois não causar uma tragédia dessa que vai até resvalar na delegada. Isso aí.